Estamos ao vivo. Boa tarde. O Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Piauí, mais uma vez aí trazendo uma live, né? Esse nosso projeto de produção de material técnico, disseminação de conhecimento sobre a nossa área aí de avaliações e perícias de engenharia. Então, mais uma vez, a gente está trazendo um tema de interesse geral, né? E hoje a gente vai ter como convidado o engenheiro José Borges de Souza Araújo, né? Ele é engenheiro civil, engenheiro agrimensor, engenheiro de segurança do trabalho, bacharel em direito, especialista em georreferenciamento e geoprocessamento, especialista em perícias, auditoria e gestão ambiental, especialista em engenharia de avaliação e perícias de engenharia, especialista em engenharia de transportes, diretor de relações institucionais do nosso IBAP Piauí, certo? Vai estar aqui com a gente também a engenheira Mércia Maria Teixeira Bezerra. A Mércia é engenheira civil, engenheira de segurança do trabalho, especialista em ciências ambientais e é vice-presidente do IBAP Piauí. Conosco, pela área jurídica, a gente está com o Dr. Ricardo Wilton Corrêa Santos. O Dr. Ricardo é advogado especialista em direito processual civil, atuando principalmente em ações relativas a contratos, administração pública, direito do consumidor e é especialista em direitos de contrato de energia. Já recebeu vários prêmios, como Melhores da Advocacia do Brasil de 2005, Destaque Empresarial Nacional, Assessoria Jurídica 2010 e recebeu o troféu Anita Garibaldi pelo Instituto Giuseppe Garibaldi e Anita Garibaldi em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Tá? Nosso tema de hoje é algo que nos assola aí, né? Nós estamos aí nessa pandemia e o que a gente pensa muito nisso, como é que vai estar o mundo, né, depois dessa pandemia, como é que vai se comportar as coisas depois dessa pandemia, né? E na nossa área a gente está pensando, o judiciário deu uma pausa ou não deu uma pausa? O que é que está acontecendo? Como é que vai ser a demanda disso, a demanda de perícias judiciais quando tudo isso acabar, né? Tá? Então, nosso tema é demanda de perícias judiciais num cenário pós-pandemia. E vou passar a palavra para cada um dos nossos convidados, eles vão fazer suas considerações e ao final a gente abre para as perguntas do público, tá? Quem quiser perguntar pode perguntar aí pelo chat do YouTube, vai estar aberto, certo? No final eu leio as perguntas para o convidado. Eu peço só que quem for fazer perguntas, coloque o nome direcione as perguntas para cada um dos convidados, tá bom? Vou passar aqui a palavra para o doutor Araújo. Doutor Araújo, fique à vontade. Ok. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, doutora Mércia. Boa tarde, doutor Ricardo Wilton. É uma satisfação muito grande poder contribuir nesta oportunidade com o nosso instituto e com a nossa comunidade tecnológica. Sem dúvida, nesse momento a gente abordar a questão do tema demandas periciais pós-pandemia. Esse é o tema que foi proposto para essa live de hoje e nós vamos colocar a nossa percepção, expor a nossa percepção em três fases. A primeira fase compreendendo uma análise sobre a questão das demandas frente à pandemia, no momento pós-pandemia, as constatações, a segunda fase, e a terceira e última fase seria exatamente as expectativas que temos sobre a questão do pós-pandemia. Então, entrando na primeira fase, poderíamos dizer o seguinte, que a pandemia do coronavírus alterou a rotina de todos nós de maneira muito forte. E, por esta razão, as dificuldades enfrentadas, de maneira geral, são grandes, apesar das variações peculiares de cada setor.
já que esse impacto ele se distribui em todos e quaisquer setores da vida de todos nós, desde o empresário ao cidadão, como a todo mundo, né? Então, isso nos parece uma coisa, um impacto muito forte. E certamente que na seara pericial não foi diferente. O impacto também foi muito forte, né? Basta lembrar que nenhum órgão público, empresa, seja ela grande, pequena ou micro, ou seja um trabalhador autônomo, seja um cidadão comum, ninguém estava preparado para se submeter, para passar por esses impactos, por estas mudanças, alterações, essa mudança de rotina que nos levou a esta pandemia. Então, certamente que esta transformação, como não houve preparo para essa transformação, para uma transformação tão forte, dessa magnitude, tão brusca, e por um tempo grande, que superou todas as expectativas. Quer dizer, a gente, quando se falou nessa questão do isolamento social, a expectativa é que seriam apenas 30 dias, no mês de final de março, começo de abril, entendeu? Quem sabe 30 dias. E a coisa foi acontecendo, foi sendo prorrogada, e a gente, então daqui a 30 dias a gente acaba, depois mais 30 dias, depois mais 30, e aí nós chegamos hoje a mais de 100 dias de pandemia, né? Então, dessa maneira, os trabalhadores das diversas atividades se viram obrigados a suspender as suas atividades, o que é muito ruim. Por outro lado, nós sentimos que, já entrando na fase segunda da nossa conversa, que seria na fase de constatação, que os serviços essenciais, entre os quais se encontra o sistema judiciário, o sistema de justiça nosso, tiveram que adaptar-se à nova realidade e sem a paralisação dos serviços, porque enquanto houve a paralisação de tudo que não é atividade essencial, o judiciário teve que se manter funcionando, né? E de uma maneira, como eu disse anteriormente, inesperada, né? Então, o que aconteceu com o nosso judiciário? O que aconteceu com os fóruns, com as audiências? A primeira coisa, as audiências presenciais foram canceladas, né? Esse foi o primeiro impacto, né? O segundo é que os fóruns passaram a funcionar em regime de plantão. E esse novo regime de trabalho passou a ser à distância, em sistema home office, e foi implantado tanto para juízes quanto para os servidores, para os serventuários da justiça, né? Então, o teletrabalho, que era excepcional, tornou-se regra, passou a ser a rotina das pessoas que estão, dos operadores do direito, né? Com a utilização de ferramentas tecnológicas, das ferramentas tecnológicas disponíveis, evitando-se com isso a paralisação do sistema judiciário. Isso foi o que aconteceu, né? Pois bem, então, salas virtuais foram rapidamente criadas para a realização de audiências, realização de sessões de julgamento online, né? Isso foi um outro passo que foi dado. E muitos outros atos processuais, antes essenciais, antes presenciais, como a oitiva de testemunha e de acusados, passaram a ser realizados por videoconferência, né? Então, isso foi uma mudança, como eu disse antes, brusca e que não teve como ser evitada. Então, isso se tornou uma verdadeira reviravolta na vida do sistema judiciário brasileiro. E aí, diante dessa realidade, qual é a expectativa que se tem agora?
entende que a pandemia exigiu a atuação do Poder Judiciário para garantir os direitos da população e dirimir conflitos, né? Reconhecendo-se a importância e a proteção à vida, à sociedade, à segurança da população, no momento de norteamento de decisões judiciais no nosso país, qual que é a expectativa? A expectativa que se tem é positiva, pois, com a retomada das atividades econômicas, as demandas judiciais deverão crescer, deverão aumentar as demandas judiciais ainda mais. Essa é o que a gente prevê, a expectativa que se tem. Além disso, também, certamente, está havendo a preparação, ou já aconteceram, a preparação das diversas instâncias do judiciário, né, a fim de que essas varas possam ter como responder às demandas das mais diferentes naturezas, né? Já que essas demandas elas são variadas, são por demais de diversos campos, né? Civil, criminal, diversos campos, né? Então, sob essas demandas, demonstram-se relevantes ainda a necessidade de providências saneadoras dessa realidade, contemplando, fundamentalmente, a garantia da segurança jurídica, é um ponto fundamental, a importância de decisões nos tribunais sobre o Covid-19, bem como o terceiro e último ponto, que eu considero importante, a mitigação dos impactos sociais em geral, inclusive nas questões trabalhistas. Continuando ainda essa terceira e última fase de expectativa, pergunta-se: o que pode o Poder Judiciário oferecer de melhor neste momento de pós-pandemia? Seguramente, o melhor de tudo é a segurança jurídica, né? Em um ambiente repleto de incertezas para o público interno e para investidores, certamente que o maior desafio que o Poder Judiciário tem nesse momento é oferecer, durante esse momento, a segurança jurídica para que as pessoas e as empresas, enfim, a sociedade, conheçam os limites entre a permissão e o que é permitido e o que é proibido, dentro do princípio da legalidade, né? Uma segunda pergunta se poderia fazer: no final da pandemia, qual que seria a contribuição mais relevante do setor do judiciário brasileiro? A resposta seria a volta à normalidade, definindo com clareza um norte específico de todas as suas orientações dos tribunais superiores. Isso seria por demais interessante, né? E, por último, a gente faria uma terceira pergunta ainda, finalmente: quais as orientações atenuadoras que o judiciário poderia apresentar no final dessa pandemia? Exatamente as teses jurídicas a serem seguidas pelas demais instâncias. O estímulo às conciliações, né, para que seja praticada a conciliação, a mediação e a arbitragem, são conciliações extrajudiciais, evitando os longos processos e gastos excessivos. Esse seria, então, os 3 pontos considerados importantes para esse momento, né, de mitigação, de atenuantes da situação.
e ganho de tempo e de velocidade para reduzir os prazos, os atrasos com tudo isso, né? Finalmente, sobre os órgãos responsáveis pelos julgamentos dos processos, o que se observa é que os magistrados conseguiram julgar muitos processos, milhares de processos, inclusive em sessões de julgamento virtual, além de outras centenas de milhares de decisões monocráticas, que são bem mais simples e que, por certo, foram em número muito maior, né, pela simplicidade, e que isso também representa um avanço, vamos dizer assim, na atualização da quantidade de processos que existiam e que estavam represados, que estavam com algum atraso, como é do conhecimento de todo mundo. Logo, a expectativa é muito positiva, inclusive no que tange à questão da atividade pericial e de assistência técnica. Como esses julgamentos, com esses julgados que aconteceram, como eu expliquei agora, a tendência é que haja a liberação de tudo isso, a liberação, o que vai redundar, o que vai resultar numa demanda muito maior na busca de peritos, de assistentes técnicos, para que aconteçam a realização das perícias que certamente ficaram, de uma certa maneira, retidas durante esse período. Ainda, por fim, a mitigação de impactos sociais em geral nos direitos trabalhistas, né? Isso tem a ver também com a questão do momento que exigiu leis específicas e que, pela sua transitoriedade, elas precisam passar de uma forma rápida no seu cumprimento, porque são leis transitórias, são medidas provisórias, conciliando os interesses patronais e laborais, né? Então, por óbvio, também, essa questão das demandas trabalhistas, por certo, haverão de resultar em demandas também para os peritos da área de engenharia de segurança do trabalho. Então, também tem uma expectativa que processos da área de direito trabalhista, de engenharia de segurança do trabalho, também demandarão a presença de muitos peritos, né? Assim, por último, quero agradecer aqui a parte que me foi conferida pelo presidente Marcelo e dizer que, ao término, eu quero aproveitar para fazer uma invocação aí para uma futura live que pretendemos fazer na próxima semana, já apresentando o tema. Então, fica aí para daqui a alguns minutos a gente tratar desse assunto. Muito obrigado. Ótimo, ótimo. Pronto, mais tarde a gente volta aí para fazendo a nossa promoção, nossa propaganda aí. Doutor Ricardo Wilton, vou passar a palavra para o senhor agora. Fique à vontade. Boa tarde aí a todos. Um prazer também estar aqui, poder somar aí nesse momento, né? O doutor Araújo aí nos coloca esse tema tão premente que é essa pandemia e que realmente ela mudou tudo, né? Mudou a vida da gente, mudou a nossa postura, mudou o judiciário e é uma vida, é um novo, né? É um novo momento aí que ninguém entenderá realmente como será da agora em diante, apesar de já ter dado algumas pistas, né? Com relação à minha área específica, que é a área do direito, né? Nos fora solicitado algumas demandas no sentido de interrogações com relação ao que está acontecendo no momento, né? A justiça parou, o doutor Araújo colocou isso aí muito bem. Ela não ficou sem ter despachos, sem ter julgamentos, mas o dia a dia, tanto do advogado como do perito, ele mudou. Todos nós fomos obstados de estar nesse envolvimento no dia a dia com
juiz, com serventuários e tudo mais. Tudo isso foi evitado em razão da pandemia, né? O grande problema hoje da justiça, talvez respondendo à indagação de que ela seria responsável também por muitas mudanças, mas é importante que a gente entenda que a justiça ela é passiva, né? Depende muito também da própria instituição, como a OAB, como vocês que estão tendo aí essa honrosa ideia e atitude de levar à discussão um tema até então que as pessoas não estão ainda se tocando, né? Que seria essa parada brusca de tudo isso para termos um novo olhar. E esse novo olhar requer, de fato, se nós não agirmos, nada muda, né? E essa mudança ela se faz assim. Essa instituição a qual vocês aí conduzem, ela, em razão do novo CPC, o artigo 464 seguinte, que fala sobre perícias, né? Nós temos aí uma seguinte situação. Vários funcionários públicos ou não, os que são funcionários da área privada perderam emprego ou simplesmente essas pessoas elas perderam o seu local de trabalho. Foi muito pior, as empresas fecharam. E aí nós temos demandas judiciais que vão ser naturais que elas existam, porque essas pessoas vão querer que se acomodem aos seus valores, né? E, por outro lado, nós temos as empresas que, além de terem deixado de existir, né, junto com os seus funcionários, essas empresas também elas foram proibidas de trabalhar, né? Então, a pergunta para quem está nessa instituição e ser proativo, que é o que vocês estão fazendo, é quem vai pagar essa conta, né? A quem nos deve, na verdade, valores aos quais quebrou tanta gente. Será que a culpa foi só da pandemia? Será que a culpa também não foi dos gestores que exageraram na dose, né? São perguntas essas que, por exemplo, com essa nova mudança na justiça, em comum acordo, as partes podem, inclusive, solicitar ao IBAP que faça uma perícia para, em conjunto, apresentarem ao juiz. Então, vamos lá fazer um raciocínio simples dentro dessa ideia. Imaginemos que uma empresa de construção civil, né, que é a área de vocês, tinha 100 funcionários, os funcionários estivessem todos adequadamente trajados, com máscaras, com todos os tratamentos necessários e fossem trabalhar com suas motos e tudo mais. Essas pessoas deixaram de trabalhar, perderam emprego e a empresa não cumpriu seus contratos que tinham para entregar apartamentos no prazo adequado, né? Então, tudo isso amanhã será uma demanda na justiça e quem irá pagar por tudo isso, né? Porque, às vezes, só o fato da demanda existir não vai ser um álibi necessário para inocentar no sentido de eximirmos do pagamento de algumas situações, né? Então, é importante que nós tenhamos ideia que o IBAP ele teria um papel preponderante aí, com relação às perícias e tudo mais, de incentivar que outros setores da sociedade busquem a justiça, como ela é passiva, para que a justiça faça esse juízo de valor e comece realmente a devolver à sociedade aquele papel ao qual ela foi instada, foi criada ainda como ideal de justiça e como ideal de equilíbrio na sociedade. E nesse sentido, aí sim, a justiça ela tem um papel importante porque é justamente o poder judiciário que vai nos dar o respaldo necessário para enfrentar os desequilíbrios que foram causados na pandemia. E é isso aí que nos causa realmente a esperança, nos traz a esperança realmente das decisões jurídicas, das decisões que sejam equânimes e que tenham nelas realmente, além do bom senso, a justiça em si, né? Porque a justiça que está se buscando nesse momento é contemporizarmos todos aqueles que ficaram numa situação diminuta em relação a isso, como empresas, empregos, né? Doenças, mortes. Há uma orientação agora do CNJ em que ele orienta juízes e tribunais com relação à busca desenfreada por UTIs,
né? Imaginemos nós que as UTIs que estão aí não são suficientes, os advogados estão solicitando na justiça isso, e há 3 ou 4 decisões deferidas em busca de um único leito. Como vai fazer isso, né? Quem morreu? Como vai exigir, né? Então, essas perícias, quer de natureza médica, quer de natureza contábil, nós temos agora aí inúmeras ações em que os funcionários públicos ou não estão demandando, pedindo para que não sejam diminuídos dos seus salários, né? Que não sejam retirados dos seus salários os descontos mensais de empréstimos bancários, de empréstimo da casa própria, de empréstimos para aquisição de veículos e motos e tudo mais. Então, nós temos um colapso no sistema financeiro com relação ao crédito e aos recebíveis. Então, tudo isso será amanhã demandas em que a IBAP deveria, a meu ver, sair na frente, né, e começar a fazer já um trabalho de garantir não só aos advogados, mas a vários segmentos da sociedade, algumas perícias em que pudesse comprovadamente buscar a ideia de que houve alguém ou serviço público que não foi conduzido de uma forma correta, que lesou essas pessoas. Então, a sociedade está como um todo lesada. Então, eu acho que é muito vanguardista o que vocês estão propondo aqui, que é justamente discutirmos o que é que a justiça pode nos dar, né? E eu vos respondo que a justiça ela está aguardando, essa é a verdade, que nós possamos fazer alguma coisa, né? Então, eu acho que essa instituição ela realmente iria somar demais a própria OAB, no sentido de amanhã nós termos um diálogo com a OAB com relação a isso. Com relação a outros mecanismos de dissolução desses conflitos, como foi citada pelo doutor Araújo, a questão da mediação e da arbitragem, ela é, sim, uma ferramenta muito eficaz, não deixa de ser, mas eu também acredito que a própria sociedade, com o livre mercado, ele, por si só, como a água, vai buscar os seus caminhos, né? Não vamos só esperar a mediação e a arbitragem, mas certamente a sociedade ela é dinâmica e ela não vai aguardar, de certa forma, o engessamento que a justiça vive hoje. Nós não temos hoje no judiciário ainda pessoas que tenham um dinamismo em resolver, em ter soluções diante disso. A justiça ela ainda é, como todo poder, muito engessado e há uma distância, infelizmente, entre a sociedade e a justiça. Não se anda de mão dadas com tanta facilidade, né? Então, nós temos aí essa dificuldade que não será fácil que essas demandas sejam aquilatadas, sejam degustadas pela justiça de uma forma mais fácil e com o olhar da urgência e, muitas vezes, da necessidade de uma posição firme e imediata. Então, nós temos aí o colapso de várias ações na justiça hoje, de busca e apreensão de carros, de busca e apreensão de motos, e como mudou o contrato, nós temos aí também a questão da retomada dos imóveis pela adjudicação, né? Então, vários imóveis financiados após 4, 5 meses de não pagamento, e não houve por parte do legislativo leis para isso, não houve ainda situações. Alguns bancos dilataram os prazos de per si, mas apenas por uma questão de talvez mais fazer propaganda do que por outra questão. Mas as coisas, como o doutor Araújo colocou mais em sua fala, quando começou em março, o governador do estado, final do mês de março, ele decreta o estado de calamidade e começamos, todos nós no imaginário, entendíamos que em maio tudo isso tinha passado, né? Nós já estamos em julho, nada passou, nós não sabemos quando acaba, e a destruição de toda a malha de produção da nossa sociedade de renda está toda comprometida. Então, nós não sabemos qual será a próxima pandemia que não seja justamente a crise econômica que avassala, né? O Piauí é um estado muito mais vocacionado a concurso público e
fincou os pés na iniciativa pública e existe essa vinculação e não tem grandes indústrias. E isso também é muito ruim. E mesmo sem ter indústrias, as que têm estão todas em situações falimentares. E aí nós temos um outro viés, que é a recuperação judicial, que é algo que está hoje no país, uma demanda crescente, é uma necessidade com muita urgência das RJs, né? E no Piauí, eu me lembro que em março nós só tínhamos 4 ou 5 RJs em todo o estado. Então, isso é outro instrumento judicial, outra ferramenta jurídica que deve ser utilizada também, onde a perícia é necessária também, para avaliar os imóveis que foram dados em garantia, que forem ser oferecidos para avaliação para os credores que irão se habilitar, né? Então, tem aí realmente uma massa de demanda muito grande a vocês e que são parceiros não só da justiça, parceiros do advogado, da advocacia, e essencialmente são os olhos do juiz que vai decidir muitas das questões que o juiz ou o juízo não tem conhecimento técnico, né? Me perdoe por ter falado demasiadamente aí, devolvo a palavra aos amigos que prossigam da melhor forma possível. Não, tem que pedir perdão não, muito bom. Parabéns aí pela participação, muito boa. É isso mesmo. Doutora Mércia, vou lhe passar a palavra agora. Fique à vontade para expor. A senhora está no mudo. Abra seu áudio aí. Boa tarde aos colegas Marcelo Araújo e ao nosso convidado especial, doutor Ricardo, que muito gentilmente aceitou o nosso convite, né, para contribuir aí nessa nossa live. E também aos nossos colegas que estão nos assistindo agora aí. A minha missão aqui como foi apresentado, o Araújo, além de engenheiro, com 2 modalidades, civil e agrimensura, engenharia de segurança, também é advogado, doutor Ricardo também. Então, eu não tenho conhecimento dessa área. Mas aqui, qual é a minha missão principal, como o doutor Ricardo acabou de falar? É para dizer que o nosso IBAP, que é Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícia, ele ainda é realmente pouco conhecido, apesar de que já tem 33 anos, e nós somos filiados ao IBAP nacional, quer dizer, o IBAP é um só, nacional, e tem os regionais. Então, nós temos já 5 anos que nos filiamos ao IBAP nacional, que é uma referência. E o que eu queria contar um pouco aqui do que é o IBAP, porque muitos advogados, viu, doutor Ricardo, não conhecem o nosso trabalho. Então, nós somos uma entidade de classe, né, sem fins lucrativos, onde nós agregamos todas as modalidades da engenharia e agronomia, e também contemplamos os arquitetos dentro dos nossos filiados, né? E que a gente tem como a principal atribuição do IBAP, o objetivo, né, é congregar todos esses profissionais para o intercâmbio e difusão de informações e avanço técnico, né? E oferecer sempre os cursos de formações continuadas. Agora, nesse período, nós estamos um pouco parados, mas em tempo de... Quando não estava no período de pandemia, nós estaríamos todo semestre apresentando curso dentro das áreas sempre, a avaliação, perícia e inspeção predial. E só para falar um pouco aqui rapidamente, há poucos dias, não foi, Marcelo? Nós apresentamos, um colega apresentou uma live, aliás, foi uma palestra mesmo, sobre a inspeção predial que recentemente foi
aprovado pela prefeitura, né? Que é um caso que eu considero, assim, muito necessário. Muitos estados já têm. Eu faço até, assim, uma breve comparação de nós precisamos, com o tempo a gente vai envelhecendo, vai precisando de mais revisões. A mesma coisa são os nossos imóveis, né? Então, os nossos imóveis, eles ficam velhos, precisa de reparo, muitos deles não têm, principalmente imóveis públicos, que nós sabemos que Teresina tem uma quantidade um pouco razoável, principalmente no centro da nossa cidade, né? Espero que as autoridades vão tomar essas providências para que não causem muito, graças a Deus ainda não teve nenhum caso muito grave, como aconteceu recente aí em Fortaleza. Mas, assim, o nosso quadro, nós temos um quadro de profissionais qualificados, engenheiros, como eu falei, de todas as modalidades. Nós vamos agora procurar um pouco mais, apesar de que as comarcas, eu estive presidente durante 2 mandatos, em 2007, 2008, aliás, 2016, 17, 18, 19. Foi um período aí o meu pesado para mim, mas fiquei. E assim, a gente tinha muita procura das comarcas. Só que acontece? A maioria das procuras por perícias, eles acham que é gratuito, né? A gente não trabalha gratuitamente. Então, o profissional, ele é preciso ele ter os seus honorários, né? Porque ele se desloca da cidade para fazer aquela visita, para saber o que vai acontecer, o que é o trabalho realmente que ele vai executar, então já começa a ter custos. Mas mesmo assim, a gente tem atendido e feito as propostas, a resposta dos ofícios solicitados às comarcas. E aí eu queria fazer um convite, né, para os nossos colegas que não são filiados ainda, que queiram se filiar. Nós temos, aberto todo o tempo, você formou, fez a sua qualificação profissional também, a gente exige, um pouco exigente também, a gente não pode também pegar qualquer profissional, é por isso que a gente tem muita procura. Às vezes, nós recebemos ofícios de juízes até procurando saber. Eu quero a informação se o engenheiro profissional fulano de tal é afiliado. A gente, se for, a gente diz que é, né? Elogia, faz tudo. Se não, a gente diz que não vamos. Então, o que a gente procura é que, como você falou também, doutor Ricardo, que a gente tem assim mais vamos ver se a gente consegue interagir mais com os próprios advogados, não é isso, Araújo? Que você também para que vocês também seja o nosso elo de ligação, né, com as comarcas, para que a gente também, porque o que é que a gente sabe? Que hoje, antes era indicado, mas hoje você já se cadastra no site lá da Justiça Federal, da Justiça, e de qualquer ela, seja ela a federal, todas as áreas, e deixa seu currículo. E o que acontece? O juiz vai lá, ou às vezes puxa ali o nome da lista, né? Então, eu faço aqui um convite para que vocês procurem o IBAP e se filiem, porque nós vamos agora, como já foi dito pelos 2 colegas, o Araújo e o Ricardo já também citou, que nós vamos, com certeza, ter uma demanda de serviços, né? E como funciona o IBAP? Os nossos filiados, assim que a gente recebe a nossa correspondência de uma indicação de um trabalho, a gente vê qual é o nosso perito que está habilitado para aquela função, porque tem a engenharia mecânica, tem a agrimensura, tem a civil, tem a agronomia.
parte de arquitetura também. Então, a gente vai e indica. Então, sempre tem demanda de serviços. E a gente está otimista que, após regularizar tudo, né, a gente já sabe que o decreto do prefeito vai aí para que vá abrindo, pelo menos a construção civil, né, que aqui foi muito atingida, e tá aí os empresários para honrar com seus compromissos deve estar com muita dificuldade. Por isso é que a gente acha também que vai ter demanda também nessa área, né? Com certeza, até você citou, não foi? A questão também de imóveis que são financiados e que a pessoa não pode honrar com o pagamento. Aqui, eu queria abrir aqui só para me falar também que nós temos já para, presidente, se você me diz, foi adiado 2 vezes, né, o curso de avaliação de imóveis urbanos, com inferência estatística e com o uso do Excel com o nosso profissional Radegás, que é de Santa Catarina. Mas adiamos já 2 vezes, ele já adiou 2 vezes a passagem, que era abril, aí foi no pico da pandemia, aí passou para agosto, aí agosto a TAM também já cancelou o voo, que agosto também a gente achava que talvez não tivesse, então a gente vai com certeza passar para final de setembro, início de outubro. Mas isso a gente divulga nas redes sociais. Aí eu peço que todos procurem, acessem nosso site. E nós temos lá o telefone, o WhatsApp, entendeu? E só mais um detalhe com relação à demanda de condomínios, que foi que aconteceu. A gente tem recebido, por eu ter, assim, antes eu estava presidente, o pessoal às vezes ainda me liga, que não consegue ligar no telefone lá do IBAP, às vezes liga e eu falo com o Marcelo. Já tem muitas procuras, não é que ficou parado, vai ter só que a gente está sem poder nem adentrar aos prédios, né, para saber qual a patologia, qual o problema que aconteceu. E a gente acha que essa demanda vai aumentar nessa área de condomínios. Então, era isso aí que eu ia falar. Mais tarde a gente vai agora para o debate, né? Qualquer coisa a gente responde. Marcelo deu uma saída. Ok, Marcelo? Agora fica voltando a palavra para você, Marcelo, presidente. Tá ótimo. Bom, é isso. A gente teve uma instabilidade aqui, eu acho que Caiu aí para você, né? alguém vai sentir aí uma queda da transmissão, mas a gente tá voltando, tá? Deu uma travadinha aqui na internet, mas a gente tá voltando. Derrubou um pessoal, vou até mandar uma mensagem aqui no chat. O pessoal caiu aqui. Bom, é isso. Eu acho que é isso mesmo. A gente não vai ter mais o normal, né? As pessoas hoje falam do novo normal. As coisas não serão mais como eram, né? As coisas não serão mais como antes. E a gente tem que se acostumar a isso. A gente tem que aprender a trabalhar novamente, né? A gente tem que mudar a nossa mentalidade, mudar o nosso paradigma, né? E voltar um foco diferente para as coisas. O IBAP já está pensando nisso. Como a engenheira Messia falou, a gente tinha um curso presencial programado para agora, que não vai acontecer agora. A gente está vendo se consegue ainda adiar ele para final de setembro, início de outubro. Os cursos presenciais sempre foram fortes aí do IBAP, mas a gente já está pensando em cursos EAD para manter aí nossos filiados informados e a população em geral. Enfim, o objetivo do IBAP é esse, né? O objetivo do IBAP é criar conhecimento, transmitir conhecimento. Não tem muito que fugir disso. E a gente tem que aprender a se adequar ao que está acontecendo no mundo todo, né? Não é Piauí, não é Brasil, é mundo.
Então, vamos se organizando, vamos se reestruturando e fazendo as coisas acontecerem, tá? Primeiramente, eu queria agradecer muito, primeiramente, eu já falei primeiramente, mas eu queria agradecer muito aí aos convidados, tá? De importância muito grande a participação de vocês, só autoridade no assunto, só pessoas que abrilhantaram nossa tarde de hoje. Agradecer ao público que está participando. Alguém está reclamando do som, eu vou colocar aqui o microfone mais para perto para ver se melhora. Então, agradecer muito ao público que está participando, tá? E vou aproveitar para pedir aí quem está participando, quem está assistindo, veja nossos outros vídeos. A gente tem um monte de live aí já gravada, disponível no canal. Siga o canal, aperte lá no seguir, tá? E curta os vídeos e veja, a gente está colocando mais diversos assuntos. A gente já falou de rede neural, a gente já falou de perícia em elevador, a gente já falou da lei de inspeção predial do município de Teresina, né? Então temos aí muita informação já e pretendemos continuar jogando informação no canal. Enfim, essa é nossa missão, né? A missão do IBAP é essa, é informação, tá? Eu vou agora ler alguma coisa que o pessoal escreveu aqui no chat. Vocês não têm acesso ao chat, mas eu tenho aqui direto do canal do YouTube. Eu vou ler e pessoal do chat, fiquem à vontade para fazerem perguntas, tá? Bom, vamos lá. Agradecer aqui a participação da Avaliar, da DGB Engenharia, né? A Daniela Rodrigues Tavares tá dando parabéns pela iniciativa. A Oneida, boa tarde, parabéns à diretoria do IBAP pela iniciativa. Avaliar mercado, muito importante a participação do Dr. Ricardo Wilton. Gargalos grandes que vão surgir. Volto a lembrar nosso presidente do IBAP e afirmarmos nossa Câmara de Perícia do IBAP. É verdade, hoje a gente tem que colocar a Câmara para funcionar. Marcelo Almeida, agradecer a presença dele aqui. Você não me escapa, não. Daqui a pouco é sua live, viu? Não fuja, não. Eu vou lhe buscar. Então, ele está dando parabéns à diretoria do IBAP pela iniciativa, gratificando pelos esclarecimentos do Dr. José Araújo Borges, Dr. Ricardo Wilton. A Avaliar comenta, muito importante o tópico de inspeção predial. Tivemos tremores há 3 anos e meio e esse fenômeno foi esquecido. Sobral outro dia teve movimentos tecnológicos atingindo essa placa da América do Sul. As autoridades parecem não se envolver com isso. Tá? Então, esse é o comentário do Jorge, né, da Avaliar. Tá? Vamos ver se alguém pergunta alguma coisa. Se enquanto não perguntam, eu tenho perguntas. Deixa eu direcionar minhas perguntas aqui. Doutor Araújo, o que é que o senhor acha? Como é que o senhor acha que vai estar o mercado para perícia após a pandemia? A gente sabe que o mercado agora, durante a pandemia, não está essas coisas. A gente está com uma demanda baixíssima. Existe demanda? Existe, mas está muito baixa. Inclusive devido ao problema da perícia in loco. A perícia in loco ela está comprometida, né? O que é que o senhor acha? O que é que o senhor acha do mercado? Como é que vai estar o mercado após essa pandemia? Bom, Marcelo, mais colegas, eu acho que está havendo um represamento, está havendo uma retenção de demanda. E a tendência é que no momento que normalizar, que for liberado do isolamento, é que isso volte a funcionar e com muita força. Então, essa é a minha expectativa. Eu não tenho dúvida de que muitas pendências estão retidas, muitas demandas estão aí seguras e que isso, certamente, num curto espaço de tempo, após a liberação, vai aparecer com toda certeza. Temos que nos preparar para isso, né? É isso.
Bom. Doutora Mércia, qual, na sua opinião, é o diferencial do profissional do IBAP em relação aos outros profissionais, aos outros engenheiros, né? Nós sabemos que todo engenheiro é habilitado para fazer avaliação, para fazer perícia em sua área específica. Mas, na sua opinião, qual é a grande diferença do engenheiro filiado ao IBAP, né? O engenheiro que passou pelo crivo de aprovação do IBAP, do engenheiro que formou e nunca resolveu se filiar ao Instituto? O que é que o IBAP garante de diferente em relação a isso? É como eu falei já, os cursos de formação continuada, né? A gente sempre está oferecendo participação em congresso. Nós temos um congresso nacional que chama COBREAP, Congresso Nacional de Avaliação e Perícia. Ele acontece a cada 2 anos, então é de um nível bastante alto, quer dizer, todos os nossos profissionais, eles estão lá participando, nossos filiados, né? Então, eles estão sempre procurando qualificação, porque como você falou, Marcelo, você termina o curso de engenharia, todos estão qualificados, apenas não estão capacitados, mas citando que na área de avaliação e perícias, nós, principalmente no Piauí e muitas universidades do Brasil, não tem disciplina específica nessa área. Então, só vai ficar habilitado quem procurar fazer os cursos. É tanto que a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, para que ele credencie o profissional para prestação de serviço, através da sua empresa, ele exige que o profissional tenha um currículo mínimo. O curso de avaliação e perícia com inferência estatística, porque antes as avaliações eram feitas com o que a gente chama por fatores. Ela era uma metodologia não tanto precisa, mesmo porque não tinha, talvez, ainda essa tecnologia da inferência estatística, que hoje nós temos essa ferramenta que ela é fundamental para o profissional e com muita segurança. É tanto que os bancos, Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, e os privados também, eles não aceitam a avaliação se não for com o uso dessa ferramenta. Citando também que existe assim, quando a gente, por exemplo, Banco do Nordeste, eu tenho uma empresa e sou credenciada nesses 3 bancos também. Então, a gente chega para ter uma demanda de serviço, às vezes o banco já tem uma avaliação lá feita pelo próprio proprietário, né? Ele manda, às vezes, avaliador da área de... Ou então, não, né? A gente chega lá, que fica... Ele é totalmente diferente. Então, isso é que eu digo, existe esse diferencial. Que como eu fiz o convite no início, né? Vamos procurar. Nós temos tipo assim, uma elite. Nós estamos hoje só com até pouco ainda, 40 e poucos profissionais filiados, mas isso tudo dentro das modalidades da agronomia, a mecânica, a elétrica, né? E na elétrica eu cito aqui só tem vocês 2, o pai e o filho. Quer dizer, era para ter mais. Engenheiros eletricistas, venham para o IBAP. Marcelo? Você quer complementar, Araújo? Eu queria se for permitir, tiver tempo ainda, parece que já estamos finalizando. Não, o tempo é nosso. O tempo é nosso. Enquanto tivermos online aqui, não tem problema. Tá bom. Ouvi algumas referências na fala do Marcelo anteriormente, que eu acho que poderia colaborar um pouco relacionado àquilo que foi falado sobre a questão do problema que nós tivemos aqui em Teresina há algum tempo atrás, né? O
coisas semelhantes, né? Eu lembro que no final da década de 90, 98 a 99, tivemos aquele problema na rua Simplício Mendes, na Zona Sul, né? E eu participei juntamente com o Dr. Vital no estudo lá daquela realidade, daquele sinistro que aconteceu naquela região. E logo depois, poucos anos depois, eu assumi a presidência do Conselho de Engenharia e a gente teve a oportunidade de trazer para o Piauí um especialista, um geofísico, para fazer uma proposta e fazer uma vistoria para ver o que nós poderíamos diagnosticar a respeito desse problema aqui que aconteceu no estado, aqui na capital, Teresina. E isso foi motivo de um estudo, né? E foi elaborada uma proposta, só que na época nem a prefeitura nem o estado do Piauí assumiram o custo para a realização desse serviço, né? Não é um valor tão substancial, mas assim, o que eu quero destacar aqui é a importância que tem esse estudo. As incidências que já aconteceram em Teresina durante mais de 15 vezes durante esses últimos anos aí, esses últimos 15 anos, né? Até mais do que isso, 20 anos, é algo relevante. Então, nós temos certamente que ter essa preocupação. Acredito que o Instituto, juntamente com o IBAP, juntamente com o próprio Conselho Regional de Engenharia, o IBAP, enfim, as entidades da área tecnológica reunidas, elas terão que fazer uma gestão junto às autoridades, ao governo do Estado, junto à Prefeitura de Teresina, para que a gente contrate esse especialista para se ter um diagnóstico do problema do solo de Teresina. Nós temos um problema muito sério, precisa ser encontrado, precisa ser diagnosticado, porque a gente agindo assim, certamente vamos evitar problemas futuros relacionados a sinistro de proporções maiores que aquele que aconteceu naquela época, em 1999. Então, isso é um alerta que eu deixo aqui, tá? E na academia, inclusive na Academia Piauiense de Engenharia, na APIENG, esse assunto nós já abordamos lá por algumas vezes e isso está sendo discutido ainda. E a verdade é que nós temos que encaminhar isso, temos que encaminhar de forma institucional para que, da nossa parte, não haja omissão. Vamos, mais uma vez, tentar para ver se as autoridades constituídas conseguem contratar um especialista para obter esse diagnóstico, é de importância vital para a segurança da sociedade teresinense. Muito obrigado. Eu queria também uma parte aí, Marcelo, se você Fique à vontade, doutor Ricardo. Me oportunizar o seguinte. Pode falar que depois eu vou lhe fazer uma pergunta aí. Fique à vontade, por favor. Se eu puder lhe atender, será ótimo. Essa questão lá da Simplício Mendes, por exemplo, eu tenho um processo lá conosco, alguns, de 1999, 2000, em que literalmente a rua caiu, né? Ruiu, a rua abriu, e até hoje não foi julgada. Então, era muito importante que essa instituição IBAP, por exemplo, em situações muito próximas a isso, que deverão naturalmente ocorrer, Teresina está se verticalizando cada dia mais, né? Temos aí prédios que racharam, prédios que o piso realmente soltou de uma vez só, pessoas que morreram eletrificadas sob terraços de prédios, né, que foram fazer manutenção. Então, há vários e vários eventos aí que todo mundo tem conhecimento pelas redes de televisão e de outros veículos aí. Mas o que eu chamo aqui a atenção é que se o IBAP, por exemplo, traz uma nota de repúdio a isso aí, ou se ele traz um conhecimento técnico, isso é um respaldo, além de ser técnico, um respaldo em que a própria instituição ela se posiciona na sociedade como algo que tem valor e que tem uma conduta, não só uma conduta do conhecimento, mas uma conduta de autoridade. E a autoridade científica sobre o assunto é de vocês, né? Então é importante que o IBAP, cada dia mais, ele se posicione. E aí eu vi alguém falando sobre uma câmara de perícias, né?
Era muito importante, por exemplo, só para salutar aqui uma outra situação, no caso dos aluguéis, né, que vai estar aí agora, seria salutar, por exemplo, quando fosse fazer uma ação de despejo ou uma ação de retomada de um imóvel, fosse levado um laudo do IBAP já havendo uma avaliação daquele imóvel, né? Aquele imóvel, o que é que foi depredado, o que é que está realmente precisando ser consertado. Isso são coisas simples, com várias outras ações em que a OAB poderia fazer uma parceria com vocês que vai respaldar, porque evita muito que a justiça lá na frente crie essa perícia, já que nós podemos dar pelo IBAP esse caráter, né? Já que o IBAP teria essa autoridade de nos proporcionar isso aí. Então, eu acredito que o caminho é que o IBAP ele cresça como instituição dentro da justiça, como realmente uma ferramenta de auxílio ao judiciário como um todo, não só ao advogados, ao Ministério Público, que tem tantas outras demandas coletivas aí que precisam de vocês, né? Como também o juiz. Fique à vontade, falei muito. Ótimo, muito bom. Eu apenas queria falar para o doutor Ricardo que entusiasmou, me motivou muito agora a sua ideia da gente fazer uma parceria com a UAB. Porque, assim, eu acho que unidos sempre seremos mais fortes. Se o Instituto, juntamente com as demais entidades da engenharia, estiver tendo a UAB como parceira nesse tipo de encaminhamento de questões dessa relevância, nós haveremos de caminhar muito mais rápido, né? Então, assim, eu gostaria de lançar aqui a proposição de que o senhor trabalhasse, tentar viabilizar essa parceria com a UAB, tranquilo, para que a gente pudesse firmar isso, porque, assim, como o senhor disse, doutor Ricardo, a verticalização de Teresina é um fato irreversível na realidade teresina. A verticalização, ela certamente haverá de acontecer de uma forma cada vez mais intensa. Então, com isso acontecendo, principalmente na região entre os rios Parnaíba e Puti, que é onde se manifestaram essas incidências de afundamentos, que a gente chama tem um termo técnico que eu estou lembrando aqui agora. Dizem que há pequenas cavernas, né, entre os dois rios, né? Exatamente. Então, assim, essas ocorrências, certamente, elas se manifestaram todas entre os dois rios, entendeu? Aí é onde está a gravidade. Então, assim, na Zona Leste, Sudeste, não houve nenhuma ocorrência. Mas na região entre os rios, aconteceram todas elas. Então, fica até mais fácil fazer o estudo, porque as ocorrências estão concentradas, entendeu? Então, isso tornaria mais barato o estudo. E, consequentemente, nós teríamos como evitar, com toda segurança, um risco maior para o futuro na construção de edifícios, na construção das fundações de um edifício dessa maneira. Tá? Então, isso eu considero como sendo uma providência, vamos dizer assim, de caráter relativamente urgente, porque ninguém sabe o que pode acontecer no futuro. Marcelo Almena até fez um comentário aqui sobre esse assunto, né? O doutor Marcelo Almena colocou, bem lembrado pelo doutor Araújo, o sinistro do solo de Teresina. Mas não poderemos esquecer a questão de segurança das barragens do Piauí. E complementa, muito bem lembrado pelo doutor Ricardo, a possibilidade de uma parceria OAB-Piauí. Perfeito. Com relação às barragens, eu também poderia contribuir da seguinte forma. Também da minha passagem pelo Conselho, a gente fez um levantamento das 25 maiores barragens do estado do Piauí. E esse diagnóstico está lá. Certamente que ele já não se encontra mais atualizado, porque já aconteceram alterações posteriores a esse período aí. Mas, certamente que é papel nosso, do Instituto, como também do Conselho, né? Verificar, ter essa preocupação de ter uma parceria com a OAB também e com o Ministério Público também. Ministério Público Estadual e Federal, porque tem muitas barragens que são federais. Então, os recursos são federais. Então, as barragens que são estaduais, elas são
devem ser cuidadas pelos órgãos estaduais e as federais pelos órgãos federais, consequentemente. Então, tanto o Ministério Público Estadual quanto o Federal poderão participar desses encaminhamentos, né, dessas providências, no sentido de proteger a sociedade, proteger todos. É isso. Doutora Só Messi, quer fazer uma... complementação aqui, Marcelo, eu posso Pode fazer falar, só fique à complementação vontade. aí a fala do colega Araújo. Não só também as barragens, nós temos as nossas fontes. Nossa, tem um trabalho aqui, quero citar o nosso professor e ilustre Paulo Itácio, que tem um trabalho, ele fez o levantamento de todas as fontes do nosso Piauí. Então, nós temos que precisar muito de manutenção de pontes. Então, é feito aquela ponte, se passa anos e anos, não deu manutenção. A manutenção é apenas quando se tem um problema que corre lá. Recentemente, né, eu estou aposentada pelo Estado, DR, Departamento de Estado de Rodagem, e eu sou engenheira de lá, né? Então, recentemente, 2 anos atrás, um advogado fez uma provocação, uma ponte ali em Esperantina, a ponte estava prestes a cair. Então, quer dizer, somente quando tem uma provocação, como você falou, e é por isso que tem que ter o diagnóstico temos, né? Agora precisa ter, como é que se diz, uma ordem de serviço que tem que partir de onde que não se sabe, né? Porque às vezes só, como a gente sabe que obras de manutenção e de reparo não foto, né? E elas só são feitas quando acontece um sinistro ou alguma coisa. Então, é preciso que a OAB, junto mesmo com o IBAP, Ministério Público, como o Araújo citou, estejam juntos, né, fazendo sempre esses levantamentos, para que o pior não aconteça com a população. A Daniela Rodrigues Tavares fez uma pergunta aqui para a gente. Eu vou abrir, quem se dispor a responder, ela pergunta: como é feita a escolha do profissional através do IBAP para determinado processo? A senhora quer responder, doutora Messi, doutora Araújo? Posso. A escolha do profissional depende da maneira como ele é encaminhado. Se ele for encaminhado extrajudicialmente, quer dizer, de um particular, muitas vezes o profissional, o interessado, requer ao presidente do instituto a nomeação de um determinado especialista, né? E o presidente indica dentro, como disse anteriormente a doutora Messia, né, dentro da lista de especialistas, qual é aquele que está com disponibilidade e está se propondo a atender naquele momento, né? Outra demanda que acontece é a que vem das comarcas, através dos juízes monocráticos, né, dos juízes singulares, né? Tanto da capital quanto do interior, né? Inclusive, Araújo, um parênteses aí, nas comarcas, ele já diz assim, ele pede a indicação de 3 profissionais, às vezes, não é isso? Porque ele quer colher proposta de orçamento, às vezes. Não é isso? Ele pede ou profissionais da área de agronomia, agrimensura, e é o que a gente manda para eles. Pode terminar, Araújo, aí. Não, só isso. Então, aí o presidente tem um sistema de rodízio entre os que estão cadastrados, tem que estar em dia com a anuidade do Conselho e com a anuidade do CREA. A primeira requisito é que o profissional esteja em dia com suas obrigações, com o Instituto e com o CREA também. Então, ele estando em dia, aí ele participa do rodízio. Se ele tiver disponibilidade para atender naquele momento, ele se habilita. Se não tiver, o rodízio faz girar a lista até chegar no profissional que está se propondo a atender. É mais ou menos isso. O Marcelo pode ajudar e a Messi, que são presidentes aí. A Messi acabou de sair, o Marcelo é o presidente. Alguma correção, Marcelo? Não, só complementando, é isso mesmo, é bem como o doutor Araújo falou, Daniela. A gente recebe a demanda por ofício, judicial ou extrajudicial.
né? A gente tem um sistema, você seleciona o profissional adequado àquela demanda, certo? Se for uma demanda da área de civil, será um profissional da área de civil. Se for uma demanda da área de elétrica, será um profissional da área de elétrica. Se for uma demanda da área de mecânica, será um profissional da área de mecânica. Se for uma demanda multidisciplinar, né, então será profissional de cada área. Dentre aqueles profissionais, a gente faz um sorteio aleatório, a gente usa um programa randômico. A gente tem um banco de dados de quem já foi sorteado, de quem não foi sorteado, e a gente tenta rotacionar dentro do Instituto todo mundo. A gente quer que todo mundo tenha acesso à perícia dentro da sua área, é claro, né? E é isso. O profissional é selecionado, ele é avisado, ele é comunicado. Se ele aceitar, ele fica com a perícia e, né, dessa forma que a gente indica, tá? Caso o cliente peça, não, o demandante peça uma lista de profissionais, a gente faz o sorteio. Então, se o demandante quer uma lista de 5 profissionais habilitados, especialistas naquele assunto, a gente faz o sorteio de 5 profissionais, apresenta ao demandante, aquele que for selecionado, ele nos comunica e ele já vai para o fim da lista, né? Esperar a próxima vez dele, tá? Espero ter respondido a pergunta da Daniela. O Felipe Lages está fazendo uma pergunta. Na verdade, ele fez um comentário. Ele é recém-formado em busca de parceria para adquirir mais conhecimento nessa área. Felipe, você é recém-formado, está buscando parceria, está no lugar certo, é a gente. Então, avaliação e perícia de engenharia é IBAP. Não existe outro. É IBAP. Ei, Pois não, dona Marcelo, Messi. só pedir aqui para o Felipe, né, sempre dê preferências para fazer cursos também em outros IBAPs, o IBAP Nacional, o IBAP São Paulo, mas sempre nos IBAPs, né, que são os nossos referências. E em setembro, né, nós já temos um previsto. Enquanto isso, nós estamos também já formatando aí a nossa fazer o curso de pós-graduação, não é isso? A nossa pós provavelmente tem uns semestres aí. Você quer falar um pouquinho da pós, Marcelo? Estamos correndo atrás, o doutor Araújo está me auxiliando aí, doutora Messia também. Tá? Eu acho que até antes do fim do ano a gente já está com a pós formada e é a pós que já habilita você a ser filiado do IBAP. Tá? A filiação ao IBAP ele vai te dar uma garantia, ela vai dar uma garantia a teu cliente de que você é um engenheiro capacitado, que tem capacidade de fazer uma perícia conforme deve ser feita. Tá? Principalmente quando a gente fala de perícia judicial, é muito importante ter noções jurídicas. E você fazendo essa pós-graduação, você tem um módulo que é só ensinar direito a engenheiro. Porque engenheiro não sabe de direito. Tirando o doutor Araújo, que também é bacharel em direito. Não é? Então é isso. Felipe, se você quiser conhecer, nós temos, pode falar, tem as redes sociais, no Instagram tem um telefone do IBAP, fique à vontade. Pode ligar para a gente, tirar dúvida, tirar né? dúvidas E só um detalhe, Marcelo, de falar que os filiados do IBAP, eles têm desconto em cursos, congressos, um desconto que vai de até 40%. Nossos cursos aqui presenciais, eles têm um preço diferenciado. O filiado paga um valor bem menor do que o não filiado. Então, isso é uma referência também para você tornar filiado. E nós temos uma anuidade baratíssima, R$200 dividido por 12 meses, é o quê? Menos de R$10 por mês. Então, para você se manter, né, filiado, é uma anuidade baratíssima ainda, em relação a muitos outros conselhos e entidades de classes. E só salientando que o IBAP é uma rede nacional, né? Na verdade, ela é uma rede nacional e internacional. A gente é filiado, o IBAP é ligado a 2 grandes órgãos da América Latina de avaliações e perícias de engenharia. Então, se você é filiado ao IBAP Piauí, você faz curso no IBAP Pernambuco, faz curso no IBAP Ceará, faz curso no IBAP São Paulo.
E agora com esse novo normal, que a gente, esse rumo que a gente está tomando aí do mundo como um todo, não é Piauí, não é Brasil, volto a dizer, é mundo, a gente tem muita oportunidade de fazer curso fora agora, com o instrutor de fora, sem precisar que o cara se desloque para cá para dar aula para a gente, né? Então, está se abrindo uma gama de cursos EAD que vai trazer muito conhecimento, a globalização do conhecimento, né? Eu tenho mais perguntas aqui no nosso chat, eu vou ler, tá? Vamos lá, deixa eu ir procurar aqui, porque já bagunçou aqui. O Marcelo Menas citou, não podemos esquecer, o crescimento desordenado e sem equacionamento técnico, na grande maioria das vezes, das usinas fotovoltaicas, energia solar em Teresina e em todo o estado do Piauí. Realmente está acontecendo isso. Energia solar fotovoltaica virou uma moda e tá uma loucura, tá um boom. Eu acho que agora caiu um pouco com a pandemia, mas antes estava um boom. Tá? O Rami de Souza pergunta: além de me qualificar mais, o que posso fazer para ser nomeado mais vezes por um juiz para as demandas de perícias judiciais? Doutor Araújo, o senhor gostaria de responder essa? Exatamente, vamos lá. Nós vamos aqui, ao final da nossa conversa aqui, apresentar uma lista de temas que serão apresentados em lives futuras da nossa parte. Também nós vamos ministrar cursos também online, e isso certamente que vai oportunizar a todos os profissionais que estejam interessados em capacitação. Tá? Então, as lives darão uma ideia mais próxima da realidade possível, do que vai ser um curso em determinada área, e vai ter informações de caráter geral. E o certo mesmo é que é necessário que se faça os cursos que estão aí sendo preparados para que a gente possa capacitar todos esses profissionais. Bom. Espera aí, que eu estou procurando as perguntas. Ele perguntou também o que era preciso para ser nomeado pelo juiz? Para ser nomeado pelo juiz, isso. Tá. Desculpa. Tá. Então é o seguinte, para ser nomeado, você precisa estar cadastrado no cadastro dos tribunais. Cada tribunal do Brasil, cada tribunal de justiça, seja ele estadual ou federal, ele tem um sistema de cadastro, né? De profissionais, peritos de engenharia, peritos contábeis, perito da área médica, enfim, todas as áreas, né? Então, você tem que entrar no site do tribunal, se cadastrar, atender lá os requisitos, que tem um edital que regula esse cadastro, como é que deve funcionar. Esse edital foi institucionalizado pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Então, uma vez atendidos os requisitos cadastrais, o cadastro é aprovado e você se torna apto a trabalhar. Agora, é importante que o profissional tenha consciência de que entrar num sistema de cadastro de qualquer tribunal sem ter o devido treinamento seria um risco muito grande. Era isso que eu ia falar, que tem você tem como, lá no período do cadastro, você também bota o seu currículo. Então, os juízes, eles não são bobos de pegar assim, uma pessoa sem experiência. Ele já vê, como eu citei no início aí da minha fala, que a gente tem recebido correspondências de comarcas querendo saber da credibilidade do profissional, se ele é ou não habilitado lá, filiado à nossa entidade, não é isso? Então, é uma referência, como o Marcelo fez aquela pergunta minha. Os IBAPs são umas referências para os juízes. Então, assim, a minha orientação, a minha sugestão para qualquer profissional que pretende ingressar nessa área, é uma área que tem bastante potencial. Na próxima live que eu vou apresentar com o Marcelo, talvez na próxima semana, para sexta-feira próxima, a gente está combinando aí. Acho que vai dar certo. Acho que semana que vem a gente vai conseguir encaixar. Pronto. Então, eu já vou fazer uma abordagem para mostrar o potencial do mercado de trabalho para a perícia e assistência técnica, tanto para perito quanto para assistente técnico. Então, vamos fazer essa abordagem mostrando em números
de acordo com os números do CNJ, qual é o volume de ações que se destinam a perícias, ações cíveis, né? Que tem as criminais e as cíveis. Então, dentre as cíveis estão as que nós trabalhamos. Então, certamente que nós vamos dar uma noção bem próxima da realidade do que é o potencial mercadológico para os peritos trabalharem. Acho que tem bastante mercado aí para trabalhar. Ótimo. Ah, o João Paulo Menezes pergunta. João Paulo, oi, João Paulo. Tem previsão de curso de aperfeiçoamento na área de perícia e avaliações? Algum curso online para ser estudado nessa pandemia? Tem, te preocupa não. A gente tá trabalhando nisso. Além da pós, que a gente está brigando com isso, a gente tem aí estamos traçando aí uma agenda de cursos EAD, sim, tá? Pré-pandemia, pandemia e pós-pandemia, tá? Alguns cursos a gente vai fazer semipresencial, muita coisa a gente vai fazer EAD, nossa pós talvez seja semipresencial também, tá? Então, não preocupa não que vai ter muito material de estudo aí para você se aperfeiçoar. Certamente. A DGB Engenharia está perguntando, quem já fez curso de perícia judicial em outra instituição pode se filiar ao IBAP? Dona Messia, por favor. Sim. É porque também tem alguns profissionais aí que dão curso de perícia judicial. Pode sim. É assim, a nossa filiação, a pessoa preenche a ficha, né? E apresenta seu currículo e a gente leva a apreciação para a reunião de diretoria. Mas, com certeza. Só acrescentar que é preciso comprovar a experiência, entendeu? Não é que haja qualquer restrição a qualquer profissional, mas apenas que se tenha realmente entre os filiados pessoas que estejam realmente aptas a praticar o exercício da profissão sem comprometer a qualidade dos trabalhos apresentados. Essa é a questão da gente querer preservar o nome do Instituto e que no Instituto tenham realmente profissionais com qualidade para que possam prestar o melhor serviço possível à sociedade e com toda a segurança. Esse é o objetivo. Ótimo, ótimo. O Felipe Lages, ele diz, já fiz alguns cursos do IBAP em parceria com o CREA. Um de perícia judicial com o Otávio Falcão e um de inspeção predial com o engenheiro Daniel Rezende. Ótimos cursos que a Mércia nos trouxe. Parabéns, dona Mércia, sempre conseguindo coisa boa aí pra gente. Jorge André comenta, volta a reforçar a criação da Câmara de Perícia para tratar e criar decisões uníssonas, junto às instituições de shopping center, postos de combustíveis, tribunais, Câmara Arbitral, Prefeitura, OAB. Marcelo Mena comenta junto, muito bem lembrada a questão das câmaras de perícia, Jorge André. O Jorge André continua, o IBAP precisa se posicionar nessa área até com mais fator qualitativo do que o CREA, visto que o CREA seria nossa base, nosso conselho. Não é apropriado que só o CREA opine. O CREA só deveria opinar depois de consultar nossa Câmara. Alguém gostaria de comentar? Perfeito. Posso contribuir. A pergunta para o Ricardo você ficou faltando, viu? Vou fazer, ele não escapa não, vou fazer a pergunta dele. Posso falar para o Jorge? Sim, pode sim, fica à vontade. O doutor Jorge André tem toda a razão. É preciso que o Instituto, pela sua especificidade, é um Instituto de Avaliações e Perícias, então ele tem que realmente ter essas câmaras especiais para cada área. Porque, dessa forma, se cria um fórum específico para a discussão da problemática que está afeta aquele assunto. Tá? Então, essa é a questão da gente viabilizar. Agora, sim, nós precisamos fazer um organograma de ações para que a gente possa fazer isso da forma mais racional e mais eficiente possível. Mas, estou pleno acordo, ele tem toda a razão. Sim, sim. Nós precisamos voltar nossas reuniões semanais de diretoria e fazer a coisa caminhar. A Oneida, ela pergunta,
Os meus alunos da UFP sempre me perguntam se eles podem participar dos cursos do IBAP como ouvintes. Doutora Messia. Olha, a gente tem como fazer isso, viu, doutora Neida? Vamos pensar para estimular essa turma aí de alunos, que quando eles já saem, vamos pensar nisso aí, viu, presidente? Vamos ver se a gente faz essa parceria com a UFP, né? Para que a gente dê essa oportunidade. O que a gente sempre cata nos nossos cursos são estudantes também, mas o que a gente faz? Se for curso de perícia ou de avaliação, a gente dá preferência que ele esteja no último ou penúltimo período. E a gente dá um desconto muito bom, mas eles participarem, sim, como ouvinte, a gente pode pensar nisso aí, uma boa. Inclusive, a gente está num plano futuro aí para frente de permitir o ingresso de concludentes, tá? No IBAP. Né? Seria algo como o CREA Júnior existe, a gente teria algo como o IBAP Júnior, mas isso é uma coisa que a gente ainda tem que discutir e colocar mais para frente, tá? O estudante que quisesse ingressar no instituto, ele teria aí o papel de trabalhar junto com um perito já experiente e adquirindo experiências. A Oneida esclarece que ela é professora de avaliações e perícias em engenharia para o curso de engenharia de agrimensura. Então, e o Dr. Jorge André agradece ao Araújo por entender completamente a requisição dele. Marcelo Mena está dando a sugestão da gente fazer também a Câmara de Energia Alternativa. Muito bom também, a gente tem que Também muito oportuna. pensar junto aí. Isso. Muito. Deixa eu fazer a pergunta do Dr. Ricardo, senão eu vou acabar esquecendo. Ele está muito calado. Tá lá só ouvindo. Dr. Ricardo, você acredita que vai ter sobrecarga no sistema judiciário após o fim dessa pandemia? Será que o sistema judiciário vai dar vazão a tudo que tá parado, que está andando a passos lentos lá dentro, ou vai haver uma sobrecarga no sistema, o que pode ocasionar aí um problema para quem é perito, né? Um problema para quem já tem coisa rolando, um problema para a gente? Certamente é uma pergunta aí que eu não saberia prontamente lhe responder, porque há realmente uma demanda reprimida, né? Não só para vocês, como para todos nós que somos advogados que lidamos diariamente na justiça. Então, até as demandas que deveriam ser dadas entradas durante esse período, algumas delas foram adiadas em razão de não termos condições de juntarmos algumas provas até de natureza técnicas ou não para poder ingressarmos com a demanda, até falar com o cliente pessoalmente, tirar dúvidas, apesar de estarmos sempre utilizando aí o Zoom ou outros instrumentos que foram realmente motivados agora na pandemia a nos utilizarmos dele, né, para falarmos à distância, remotamente. Mas certamente que a busca pelo judiciário, quando as pessoas se sentirem aptas a voltar a andar na rua, será realmente uma avalanche, porque o que as pessoas estão se contendo para não sair, para não reclamar, para não buscar aquilo que acha que foi lesado em seu direito, certamente essas pessoas virão. E um fator preponderante que nós temos que levar em consideração é que as pessoas estão se instruindo, né? É comum que nós ouçamos entre as pessoas não só mais próximas, mas como mais distantes, que todos estão se utilizando do próprio YouTube, né, de próprios outros canais de conhecimento para fazer uma leitura de vários temas, né? Então as pessoas elas estão buscando realmente se instruir e certamente essa intuitiva ação vai trazer para o judiciário realmente um grande número de demandas, onde vocês serão realmente instados a se posicionar. E aí eu acho que essa questão da Câmara que está sendo discutida, essa questão da autoridade de vocês falarem sobre assuntos técnicos ligados à engenharia de uma forma genérica da engenharia,
é muito importante que se consolide nesses temas. E esse posicionamento para que nós possamos nos utilizar desse conhecimento de vocês para que possamos manejar novas ações, porque não só a justiça, como todas as profissões, elas estão correndo risco de desaparecerem se elas não forem reinventadas. E a advocacia já passa, já experimenta isso, né? Porque essa questão do advogado esperar o cliente, cada dia mais é algo que está desaparecendo por conta de que ser passivo nas relações profissionais, elas não estão mais funcionando. Nós temos que realmente fazer parcerias com institutos como vocês e outros órgãos para que possamos buscar um grande volume de demandas em que as pessoas estão se sentindo, primeiramente, lesadas e, em segundo plano, buscando uma solução, mesmo que não se fale em valores ou que não seja uma perca por valores financeiros, mas nós temos hoje essencialmente a perca da vida, né? Porque a pandemia ela está nos assustando, dado a um grande número de pessoas que são realmente conduzidas a hospitais, infelizmente, vindo a faltar, né? Onde a morte virou uma coisa muito realista no nosso dia a dia. Devolvo aí aos amigos a palavra. Estamos perdendo profissionais, né, doutor Ricardo? Se você olhar, a gente está perdendo mão de obra junto com isso. Então, vai ser um negócio meio de altíssima qualidade, né? Pessoas que estavam no ápice do conhecimento, da experiência, com grande vivência empírica de tudo, e agora estão sendo levadas, né? Isso é realmente faltas irreparáveis. Pois não, doutor Araújo. Corroborar aí com o pensamento do doutor Ricardo, eu queria acrescentar o seguinte, que também imagino, eu suponho que haja esse aumento significativo de demandas judiciais relacionadas aos resultados pós-pandemia, porque muitas empresas que tinham um faturamento fluente, vamos dizer assim, que lhe deixava confortavelmente, de repente, essas empresas se viram nos diversos ramos. Eu não estou me referindo apenas à engenharia. A engenharia é um dos segmentos que foi extremamente afetado e, vamos dizer assim, de uma forma que eu considero injusta, né? E vou explicar depois por que é injusto. Então, tanto a engenharia quanto as outras áreas, muitas empresas que tiveram que interromper as suas atividades, elas passaram a ter uma perda financeira considerável, que possivelmente nem consigam mais se reabrir, se restabelecer. Então, isso, por certo, vai gerar necessidade de ações indenizatórias com a busca da determinação do lucro cessante, né? E esse lucro cessante ele é muito importante para quem teve uma perda das suas atividades. Então, essas ações indenizatórias elas haverão de prosperar e de oferecer resultados compensadores para aqueles que demandarem, né? Claro que isso precisa ser devidamente comprovado, mas é inevitável que isso aconteça, porque muita gente está prejudicada. Com relação à questão da construção civil, eu queria apenas colocar mais alguns dados. É que foi verificado que no Brasil a grande maioria dos estados brasileiros não fecharam, não interromperam as suas atividades na construção civil. O que houve foi apenas o cumprimento de determinados protocolos para evitar a contaminação, mas a paralisação total não aconteceu. Aqui no Piauí, acho que foi talvez um dos poucos estados brasileiros que a construção civil parou completamente. Isso tem um preço muito alto, até porque a construção civil tem uma cadeia produtiva muito grande, muito extensa. Estão conectados com a construção civil várias outras atividades importantes. Então, muitas e muitas famílias têm empregos indiretos que são gerados através da construção civil, fora aqueles que são diretamente pegados à construção civil. Então, eu vejo, assim, com muita preocupação e acredito que isso deverá gerar bons desdobramentos. Era isso.
Doutor Araújo, só para não perder a oportunidade aí, e parece-me que eu tenho esse hábito de fazer, de gostar dos desafios. Veja bem, no começo da minha fala, o que o senhor está dizendo vem a coroar o meu pensamento o seguinte: o IBAP precisava nos dar a seguinte notícia técnica: realmente a construção civil poderia funcionar ou não, né? Se o senhor afirma positivamente, o senhor está respaldando não só o IBAP, respaldando aos advogados que são ligados à construção civil a buscarem a indenização, porque houve aí uma má condução com relação a esse setor, que é tão importante. Então, entenda que as pessoas que são os construtores, as grandes empresas, que lidam com valores realmente vultosos, porque estão vendendo apartamentos de valores maiores e que deixaram de fazer os seus negócios, deixaram de construir, deixaram de entregar esses apartamentos, essas unidades habitacionais, muitos deles quebraram ou tiveram que ir a banco solicitar empréstimos, tiveram que fazer com que o seu capital de giro que houvera sido esmagado por essa dilação de prazo aí ininterrupto, né? Eles tiveram de alguma forma se capitalizar e foram no mercado financeiro e contraíram dívida, não receberam só o dinheiro em si, mas eles tornaram a sua empresa deficitária, né? Então quem paga essa conta? Então essa é a interrogação que nós precisamos fazer, e eu acho que vocês é que têm que nos dar isso, né? Então a importância de vocês é algo que se agiganta nesse momento. Então, quando você nos dá essa resposta, eu devolvo o que o Marcelinho me perguntou há poucos instantes, se a demanda, elas aumentarão. Basta você fazer algo dessa natureza que vocês virão que a demanda será monstruosa, porque todo mundo está prejudicado, né? Então, eu acho que eu estou instando aqui a vocês, provocando vocês, que vocês têm um condão mágico de nos trazer informações que nós não sabemos, né? Se você nos municia de informações tais que nos qualificam a juntar ao judiciário, bater as portas do judiciário e dizer ao juiz, ao desembargador, ao ministro do STJ, que a pandemia ela poderia ter causado relativo prejuízo e não prejuízo total, e não ter aniquilado empresas, e não ter surrupiado literalmente empregos e ter tirado a comida de muitos lares. Quantas pessoas estão passando necessidades abruptas que nunca experimentaram, simplesmente por ou má fé, má condução, ou algum pensamento, me perdoe, não muito louvável, dos nossos condutores da política aqui, os nossos alcaides, que estão conduzindo tanto o governo estadual como municipal, os municípios do interior, de uma forma que ninguém está entendendo qual é a necessidade de se postergar tantas coisas. Por quê? Os valores vieram, não foram oferecidos a devida estrutura para a sociedade, como hospitais, como medicamentos, né? Então, se o IBAP consegue provar que nessa cadeia sucessória de eventos não foi capaz da administração pública tomar os posicionamentos corretos, o senhor tem em suas mãos uma oportunidade de uma demanda até coletiva. Aí o próprio OAD, o próprio Ministério Público, né, pode-se fazer os questionamentos na justiça que se faz necessário. A sociedade clama por isso, né? E a pandemia, mais do que nunca, ela abriu um fosso. Quem é rico está mais rico e quem é pobre ficou cada vez pior. Nós temos aí uma pauperização da nossa sociedade nunca visto na história. Desde a quebra da Bolsa de 1929 para cá, nunca se viu um evento igual. Devolvo aí a palavra aos amigos. Eu vejo... Jorge, quer comentar? Sim, eu apenas adiantar mais um pouco, né? Acho que, para mim, é muito claro isso aí. Eu não tenho a menor dúvida com relação a isso. Quer dizer, a atividade da construção civil, ela se dá, grande parte, em ambientes abertos, a céu aberto. E quando ela acontece no edifício, por exemplo, que tem a parte que é fechada, aí você pode reduzir a quantidade de mão de obra naquele ambiente, naquele recinto. Em vez de você colocar 2 ou 3 ou 4 operários no local, você coloca 2 apenas, mantendo a distância de segurança, está entendendo?
e com E os devidos seguindo os EPIs. protocolos, né? Os protocolos, protegido pelos EPIs, que são obrigatórios para qualquer atividade. Então, assim, eu vejo com muita tristeza essa maneira rude, essa maneira tosca como foi tratada a construção civil aqui no nosso Estado, né? E lamento que isso tenha acontecido, porque certamente são prejuízos, talvez, insanáveis, porque é de grande valia, de grande importância. Isso afetou a vida do mais simples ao mais elevado trabalhador, ao empresário, tanto ao setor patronal quanto laboral, né? Então, isso conseguiu liquidar empresas e acabar com a vida de muita gente aí. É isso. O doutor Frederico Corrêa Lima Coelho deseja a todos nós aqui boa tarde. Boa tarde, doutor Frederico. Boa Doutor tarde, Jorge... grande presidente. Eterno presidente do IBAP. Eterno presidente do IBAP. Doutor Jorge André quer fazer uma pergunta ao doutor Ricardo Wilton. Bem pertinente até. Como poderemos vincular a futura Câmara à OAB? Câmara de Mediação e Arbitragem, visto que a arbitragem é uma crescente mundial, nacional e regional. Bom, isso é muito simples. Há umas 2 ou 3 semanas atrás, nós tivemos uma live também, na verdade um Zoom, entre vários advogados e o pessoal que é o responsável pela Câmara de Mediação e Arbitragem da OAB Piauí, em que tem prestado louvável serviço, realmente a sociedade tem trazido várias demandas que se arrastam no judiciário por muito tempo, e eles têm tido a oportunidade de abrir um diálogo, né, entre as partes e tentarem uma composição, e tem logrado êxito. Isso é uma verdade hoje. Basta apenas a OAB receber da Embrap, simplesmente um ofício solicitando essa parceria, né? Nós podemos fazer isso pessoalmente, me coloco aqui à disposição. O responsável é uma pessoa da nossa intimidade, é o professor Alain, ele é um dos idealizadores disso. E nós poderíamos, junto com ele, fazer uma coisa muito simples. As questões em que necessitam de uma prévia perícia ou de uma opinião técnica ligadas à área de vocês já estariam aptos, né, a trazerem em audiência isso e se posicionam, porque uma posição de vocês diante de uma demanda, ela é definitiva, ela é definidora, ela resolve, né? Porque nos embasa realmente a razão de quem estaria, né, fazendo algo que não teria razão. Muito comum no judiciário brigas de vizinho por questões de metragem de muro, de altura, de vazão. Então, se vocês nos trazem realmente qual seria o posicionamento correto daquela área, isso já seria definidor, né? Então, eu acredito que seria uma situação muito mais simples. A produção de prova, né? Como? Uma produção de prova, né? Produção de prova antecipada, né? Uma produção antecipada de provas, que isso aí já seria muito mais fácil. Que é uma demanda judicial que queria fazer, tem uma ação própria com esse nome, em vez de se utilizar o judiciário para essa finalidade, já poderia levar lá, né? Então, nós iríamos encurtar o caminho muito. Isso aí seria uma vitória de muito valor. Bom, o Jorge agradece, ter feito as afirmativas do Dr. Ricardo Wilton. Marcelo Mena diz, muito bem lembrado, Jorge. A possibilidade de implantação da parceria com a BPA em relação à Câmara de Mediação e Arbitragem. E muito bem colocadas as palavras do Dr. Ricardo Wilton acerca dos prejuízos causados pela pandemia. Bom, gente, eu vou passar a palavra para cada um. Se vocês quiserem fazer as considerações finais, a gente já está com 1h45 de live, muito bom. Tá? Ainda tem muita gente assistindo a gente, mas eu vou passar a palavra agora para o doutor Araújo fazer as considerações finais dele. Doutor Araújo, por favor, assuma aí o microfone.
O senhor está mutado, doutor Araújo. Ok, obrigado. Agradeço aí o convite do presidente Marcelo para a participação nessa oportunidade e aqui deixando a nossa humilde contribuição, querendo, de alguma forma, construir algo que venha a fazer a diferença na vida da sociedade. Lembrando que nós teremos, além do curso que estamos providenciando, preparando de perícia, que será ministrado de forma virtual, além de outros que serão feitos presenciais também, nós teremos lives futuras com relação a vários temas. A da próxima semana deverá ser sobre o tema da excelência, a ética do perito, né? Nós teremos também outros temas como quem pode atuar como perito judicial, as áreas de atuação do mercado de perícias, né? Por que atuar na área pericial. É uma live que poderia ser feita também especificamente sobre normas aplicáveis às perícias e avaliações, explicando os métodos que são empregados, né? A definição de metodologia, requisitos básicos para o laudo de avaliação. Para falar de laudo de avaliação, teria que fazer uma live só sobre como fazer um laudo, né? Teria que ser uma live só para isso. Sobre a interpretação de resultado de laudos de avaliação também, poderia ser uma outra. Enfim, são temas. Isso vai virar um curso, doutor. Não, acho que não vai ser live, não. Nós vamos fazer um curso. Não. Aí cada tema seria uma live diferente. Seriam várias lives, estou falando aí. Né? Coisa boa. Tem live aí até o fim do ano. Nós temos aí umas 20 lives aí para a gente fazer pela frente aí. E, por fim, poderíamos fazer da prática do perito judicial nos tribunais. Como é que ele deve se comportar, quais as providências que ele tem que fazer junto aos tribunais. E poderíamos fazer, finalmente, uma live só de casos de perícias. Pegar casos e aplicá-lo, está entendendo? Pegar um exemplo, ou 2 ou 3 no live e comentando isso de forma prática para servir de subsídio para aqueles que militam na área de perícia. Basicamente isso. Muito bom. Por isso, eu agradeço aí a minha participação e estou aqui à disposição para qualquer outra oportunidade de poder contribuir com vocês. Muito obrigado. Doutora Mércia, suas palavras. Agradecer também ao convite, né, do nosso presidente Marcelo, essa iniciativa maravilhosa, foi um tema muito polêmico, mas, enfim, acho que a gente conseguiu contribuir um pouco aí. Ficando também, Marcelo, como você já falou antes, à disposição. Nós estamos, nossos telefones, estamos sempre à disposição para qualquer dúvida. Vocês podem também fazer solicitação, botar o nome ligar pelo WhatsApp lá do IBAP e deixar seu nome já na reserva, que curso você tem preferência. A gente já tem até algumas listas. E que nós estamos também, lembrando que temos aquele que, com o Frederico, né, que esteve aqui presente, e a Ana, que a gente queria fazer um debate nessa área de avaliação. Porque o curso mesmo de avaliação com inferência é complicado fazer É complicado, não é? Mas tem pessoas fazendo. Mas a gente pensa em fazer primeiro só esse debate também. Vamos ter uma live com a Ana sobre para dar um gostinho a vocês. A Ana todo ano praticamente vem dar curso pra gente aqui no Piauí. E aí quem nunca assistiu um curso da Ana não sabe o que está perdendo. E nós vamos fazer uma live com ela. Vai ser aí futuramente, não está longe não. Daqui a 1, 2, 3 semanas a gente faz uma live com ela, para vocês terem um gostinho aí do que é avaliar com inferência estatística. É bom, grande profissional, doutora Ana Biagi. Doutora Ana Biagi. Doutor Frederico também vai fazer uma live conosco, né? Nós estamos programando aí para futuramente a agenda fazer desse povo, né? uma live. Então. Eles são muito ocupados. Mas estão disponíveis, estão sempre disponíveis. E agradecer também ao doutor Ricardo, viu? Especial. Muito bom.
Doutor Ricardo, vou lhe passar aqui a palavra para fazer suas considerações finais. Não, eu é que tenho só que agradecer aí a oportunidade. Foi uma tarde agradável, passamos aqui juntos, né, discutindo temas salutares que são imediatos. Torço fervorosamente que a instituição se engrandeça, que seja realmente um braço forte para não só a advocacia, mas para a justiça, para as pessoas da sociedade que buscam soluções imediatas para seus problemas. E com esse intuito, com esse espírito que engrandece essa instituição, vocês possam aí serem abençoados aí e caminharem, né? Caminharem trazendo para o Piauí cursos, informações, conhecimento, no amadurecimento de todos aqueles profissionais que não estão ainda visualizando melhoras não só para si, mas para um todo, né? Participando desta instituição. Então, gratidão a todos pelo convite e estamos aqui disponíveis sempre que for possível. Um grande abraço a todos. Muito bom. Agradeço demais a presença de vocês. Tá? Muito bom, foi uma live muito instrutiva. Né? A gente só tem a agradecer a experiência de todos, né? Todos muito experientes, vêm a brilhantar aqui nossa transmissão. E quero convidar todos, né? Todos que estão assistindo a live ou que vão assistir depois, a live vai ficar gravada no canal do YouTube. Quero convidar todos para se inscrever no canal, quero convidar todos para ir seguir nosso Instagram, tá? Do IBAP Piauí, canal do YouTube do IBAP Piauí. Por favor, se inscrevam. Vai ter muita coisa boa na área, quem se interessa pela área. E nos procurem, tá? Engenheiros e arquitetos, nos procurem. Estamos à disposição. Eu, presidente do IBAP, estou à disposição pessoalmente para atender qualquer demanda de você, filiado ou não. A vice-presidente do IBAP está à disposição. Todos os diretores do IBAP estão à disposição. Tá? Nossos canais de comunicação estão abertos. A gente tem Instagram, pode falar por lá. A secretária, ela vai ver, vai me repassar. O WhatsApp, nós temos lá o telefonezinho do WhatsApp, pode comunicar. E-mail, ibappiauí@gmail.com. Pode mandar e-mail que a gente responde. Tá? Eu gostaria de convidar todos vocês para fazerem parte do nosso instituto e fazerem nossos cursos. Tá? A gente vai estar lançando muito curso aí para frente, vai estar abrindo muita porta aí para muita gente na nossa área de perícias e avaliações. Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos. Tá? Pedir desculpa pelo tempo que a gente passou aqui na live. A gente está com quase 2 horas de live, mas é porque quando o assunto é bom, vai se prolongando. Então, muito obrigado vocês terem ficado conosco até agora. Obrigado a quem também assistiu até o final. E é isso aí. Até logo. Um prazer. Até mais. Pronto, a gente está sem áudio. Já acabamos. Já desliguei o áudio. Obrigado aí de novo. Valeu, vamos programando as próximas aí e vamos colocar o negócio da câmera lá. A ideia é boa. Mestre, tu tá no mudo ainda. Desmuda aí. Agora tá livre. Nosso tema foi um tema simples, mas foi muito provocante. Marcelo, quantas pessoas deram aí? A gente chegou a ter... deixa eu encerrar a transmissão aqui. Parar. A gente chegou a ter 112 reproduções. Eita! E nos muito outros, estava quanto? Nos outros chegou a 60, 50. Pois então, é o nome do Araújo tá que aumentando. Olha aí, tá aumentando muito durante os períodos, tá? Ixi, caiu.